E aí, meu povo, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live da Biz. Você já me conhece, meu nome é Camila Abidão, tá? E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre foco empresarial, como obter foco empresarial. Essa semana a gente tá na semana do foco. Já expliquei para você o que é foco, já expliquei para você como obter foco pessoal, né? Enquanto líder, CEO do seu negócio, mas agora eu quero te falar sobre como obter foco empresarial, tá bom? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, é necessário que você tenha os 3 tipos de foco. Se você não sabe quais são os 3 tipos de foco, na terça-feira eu falei sobre isso, quais são os 3 tipos de foco. E é necessário que você tenha esses 3 tipos de foco. Em resumo, são 3, e eles são assim. O primeiro foco é o foco visionário. O que é o foco visionário? É uma visão clara de futuro. E a sua visão clara de futuro, o seu cérebro ele entende muito bem imagens mentais. Ele não entende muito bem os símbolos, né? Então, quando você escreve a palavra árvore, a árvore é um símbolo que representa a figura, né? A estrutura da árvore. Então, o cérebro ele não entende muito bem os símbolos, mas quando você vê uma figura de uma árvore, você sabe o que ele representa e você sabe que aquilo é uma árvore. Tanto é que, por exemplo, independente da linguagem, qualquer lugar que você tem uma árvore, você dá uma imagem, as pessoas reconhecem imediatamente. Já a linguagem, não. Né? Quando a gente escreve por símbolos, os símbolos eles são interpretados de maneiras diferentes por pessoas diferentes em culturas diferentes. Então o cérebro ele entende muito bem imagens mentais, mas não símbolos, compreende? Então quando você vai ter o foco visionário, você coloca imagens mesmo, você pode pegar imagens de internet, de revista, sei lá, qualquer fonte que você tiver, e você pega essas imagens e mentaliza elas. Por que você faz isso? Porque o seu cérebro ele não distingue o real do imaginário. E aí o que acontece? Ele é programado para buscar aquilo onde ele foca, onde ele dá mais atenção. Por exemplo, você vai comprar um carro. Quando você vai comprar um carro, você vai lá, faz o test drive. Você nunca tinha andado naquele carro, mas você decidiu comprar aquele carro. Você vai fazer o test drive nele e aí de repente parece que todo mundo na rua comprou o carro. Não é isso. É porque quando você começou a focar naquele carro, você começou a também ver mais desse carro em outros lugares, mas os carros já estavam lá. Entende? Então você começa a mentalizar isso, porque quando você estabelece a sua visão de futuro, você mentaliza isso, é mais provável que o seu cérebro comece a encontrar as alternativas para você alcançar essa visão. Por isso que é tão importante a gente ter uma inteligência emocional para poder eliminar pensamentos negativos, evitar o medo, realmente dominar as emoções quando a gente vai fazer gestão. Tá? Isso serve para todas as áreas da vida, mas a gente está falando aqui sobre gestão empresarial. Tá? Então, o primeiro foco é o foco visionário. O segundo foco é o foco comportamental. O foco comportamental são os comportamentos que te aproximam dos seus objetivos, dessa sua visão de futuro. Né? Parece óbvio, mas quantas vezes você quer uma coisa, mas as suas ações te levam justamente para o lado contrário? Né? Que acontece? Quando a gente estabelece com clareza, traz à luz aquilo que a gente deve fazer, o que a gente quer fazer para alcançar nossos objetivos e metas, esse foco visionário, fica mais fácil a gente botar em prática. Porque é justamente pela ausência das coisas simples de serem executadas que nós não alcançamos aquilo que nós almejamos. Né? Nós temos já uma programação mental que nos faz agir de forma automática, e muitas vezes essa forma automática ela nos leva justamente para o lado contrário ao dos nossos objetivos e metas. Então é tão importante você enumerar quais ações que são necessárias para você atingir o seu objetivo, de forma que você tenha clareza nisso, e depois você usa o terceiro tipo de foco, que é o foco consistente. O que é o foco consistente? É a perseverança, consistência para você fazer o que precisa ser feito, ter aqueles comportamentos até atingir o seu objetivo. O foco consistente, ele demonstra uma maturidade emocional. Pessoas emocionalmente maduras, elas são consistentes naquilo que elas fazem. Elas têm terminativas, elas têm acabativas. Não adianta você ter 5 iniciativas e 0 acabativas. Né? Elas vão lá e fazem aquilo que precisa ser feito até chegar onde elas querem chegar. Por isso que as pessoas, não é que as pessoas que têm sucesso, elas têm mais recursos extras além de você. Não, elas têm muitas acabativas, elas não desistem, elas perseveram. O foco consistente delas é muito trabalhado. Elas trabalharam a maturidade, elas cresceram, elas amadureceram justamente nessa área. O que é perfeitamente possível para mim e para você. Tá? É perfeitamente possível, é como se fosse um músculo, você precisa trabalhá-lo, só isso.
Só isso. Mas para você trabalhar justamente essa consistência, é importante que você tenha uma visão de futuro que seja instigante, que seja realmente o que você almeja. Não é o que as outras pessoas almejam para você, não é o que as circunstâncias almejam para você, mas é o que você quer para você e para o seu negócio. Tá bom? Pessoal, depois disso, não adianta você só ter os sonhos, metas e objetivos. Você precisa transformar isso em objetivos neurologicamente corretos. O que é isso? O nosso cérebro, ele tem uma estrutura própria, uma forma de funcionar. Não adianta você querer fazer com que ele funcione do jeito que você quer. Ele funciona do jeito dele, ele tem a programação, ele tem uma estrutura mental. Entende? A mesma coisa de falar assim, olha, com os olhos fechados eu enxergo tudo que está na minha frente. Não é assim que é o dispositivo, a funcionalidade dos seus olhos. As coisas, elas têm uma funcionalidade própria e você a usa conforme a estrutura, o que a estrutura exige. O cérebro é a mesma coisa, ele tem uma estrutura de funcionamento e você manuseia, né? Ah, é porque agora eu quero que meu carro voe porque assim. Não, ele tem uma forma própria de funcionamento e você vai trabalhando em cima dele as melhores formas para você ter uma melhor performance. A mesma forma que o seu carro, ou que o seu cérebro, tá? O que acontece? O cérebro, ele tem algumas formas de você trabalhar com ele para que você consiga a performance dele e ele trabalhe para você, do jeito que você quer que ele faça. Existe a sua estrutura de cérebro e existe a sua mente. Tanto é que você vê que você tem discussões internas. Às vezes você tem alguma coisa para fazer e você fala, não, vou deixar para depois. Você começa a negociar com você mesmo. Não, vou deixar para depois. Puxa, não, vou fazer agora. Melhor fazer agora. Não, acho melhor fazer depois. Esse bate-papo, muitas vezes, é entre seu cérebro e a sua mente. Tá? É o seu cérebro e a sua mente. O que acontece? Para você, a sua mente, dar a ordem correta para o seu cérebro funcionar, que é uma estrutura mental, uma estrutura corporal, perdão, quando você for pegar a sua visão de futuro, você traça um objetivo. E esse objetivo ele tem que ser positivo. O que isso significa? Que você vai começar a dizer aquilo que você quer alcançar, e não o que você não quer alcançar. Não adianta você falar assim, eu não quero mais falir. Eu não quero mais ficar pobre, não quero mais atingir esse tipo de cliente. Não. O seu cérebro ele não entende o não, né? Ele não entende o vácuo. Ele não entende a ausência. Ele entende a existência. O que isso quer dizer? Quando eu falo assim para você, olha, não pense em uma flor amarela. O que você pensa? Em uma flor amarela, e aí você retira a flor amarela do seu campo de visão. Porque antes de não ter algo, o algo precisa existir. Então o seu cérebro, como eu dei o exemplo lá atrás, ele vai começar a ter uma atenção seletiva para buscar aquilo que ele imaginou, aquilo que ele viu. Peraí que teve uma ligação. E por que é tão importante a gente pensar nisso então? Você quer alcançar aquilo que você quer e não o que você não quer. Então é importante você ter clareza daquilo que você quer, de forma que você cria essas imagens mentais corretas e o seu cérebro vá atrás daquilo que ele quer. A meta ela também precisa ser desafiadora, porque senão ela não é meta, ela é uma tarefa. Tá? Então ela precisa ser desafiadora o suficiente para te fazer sair de onde você está e andar um pouco mais, se esforçar um pouco mais, tá bom? Ela precisa ser positiva, ela precisa ser desafiadora, ela precisa ser ecológica. O que isso quer dizer? Que é bom para você e para os outros. Tem vezes que você estabelece algum tipo de meta que vai ferir valores, vai ferir algumas outras coisas na sua vida que não vai ser bom para outras pessoas ou para você. Vamos supor, você estabelece um tipo de meta que vai exigir de você 20 horas por dia de trabalho. Isso vai afetar a sua saúde física, isso vai afetar seu relacionamento na sua casa, isso vai afetar seu relacionamento com seus filhos. Isso não é ecológico, não é bom para você e para todo mundo. Então, no fim das contas, você vai acabar se sabotando, tá? É importante que você esteja no controle dessa meta, mas, poxa, Camila, eu dependo de pessoas, eu dependo de colaboradores. Sim, mas você pode influenciar como líder para que tudo isso aconteça. Você pode criar condições, pode dar treinamento, você pode recrutar novas pessoas, você pode contratar consultorias para fomentar o trabalho de forma que essa meta aconteça. E é importante que você também estabeleça um tempo para ela, tá? Um tempo para que ela aconteça, dia, mês e ano. Não é amanhã, não é segunda que vem, não é mês que vem. É dia, mês e ano, porque o cérebro também não entende. Você fala assim, eu vou fazer tal coisa amanhã. Aí chega o dia de amanhã, aí ele vira e fala assim, não, eu vou fazer amanhã, porque o comando que você deu para ele é amanhã. Aí chega no outro dia, aí ele fala assim, não, eu vou fazer amanhã.
Então esse amanhã nunca chega o dia de realização dessa meta, de conclusão dessa meta. Nunca existe uma acabativa, né? Então você transforma essa meta em uma meta neurologicamente correta. Então a primeira coisa é você ter os 3 tipos de foco, a segunda coisa é você ter as metas neurologicamente corretas e a terceira é você trabalhar, você mapear, transformar isso em ações práticas. E uma ação prática para você ter foco dentro da sua empresa é o seguinte: você vai fazer isso, eu já dei essa aula já dei essa aula ontem, viu, pessoal? Que é o seguinte, você pega, faz um mapeamento das suas atividades de um dia. Se os seus dias são rotineiros, sua segunda a sexta é praticamente a mesma coisa, basta você mapear um dia. Mas se existem algumas coisas diferentes, algumas atividades diferentes, é legal você mapear mais dias para você ter uma amostragem melhor. O que você vai fazer? Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, a cada 15 minutos, você vai deixar lá o seu despertador para tocar, você vai botar ele, configurar ele para tocar a cada 15 minutos, e quando ele tocar, você vai registrar naquele momento o que é que você está fazendo, para você mapear o seu dia. Aí você tá lá, acordei, passa 15 minutos, ele toca de novo, você bota lá, estou mexendo no WhatsApp familiar. Depois você coloca, estou tomando café da manhã, estou saindo para o trabalho, e você vai mapeando tudo o que você está fazendo. Por quê? É para você ter o entendimento e a clareza, você sair do automático e trazer a luz, trazer clareza para aquilo que de fato você faz durante o dia. Depois que você mapeou desde a hora que você acordou até a hora que você vai dormir, todas as suas atividades de 15 em 15 minutos, você vai categorizar essas atividades. Ontem eu falei sobre foco pessoal, mas eu vou falar sobre isso de novo porque isso vai ajudar você no foco empresarial, na gestão da sua empresa. Que é o seguinte, você vai categorizar essas atividades em atividades urgentes. O que são as atividades urgentes? Independente se elas são importantes, se elas são desnecessárias e tudo mais, as atividades urgentes são aquelas que você precisa fazer naquele momento porque o prazo está estourado, já estourou ou vai estourar, tá? Por exemplo, você já está com um boleto para pagar, você está com esse boleto tem 14 dias e ele vence hoje. E aí chega às 9h55 da noite, o banco só aceita o pagamento até às 22. Então são 21h50 e você fala, caraca, aquele boleto já está comigo há 14 dias e eu preciso pagar agora para eu não pagar a multa. Já se transformou numa atividade urgente. Antes era só importante, depois ela se tornou uma atividade urgente, tá? Então você vai categorizar se essas atividades são urgentes. Ou você vai categorizar também se elas são importantes. O que são atividades importantes? São aquelas atividades que te aproximam das suas metas, dos seus objetivos. Elas precisam ser feitas para que você alcance seus objetivos. Ponto. O que são atividades delegáveis, que é uma outra categoria? Você vai falar se aquela atividade é delegável. É tudo aquilo que você está fazendo, mas que outra pessoa podia estar fazendo no seu lugar. Podia. Ah, eu estou aqui tirando xerox. Outra pessoa podia estar fazendo isso. Ah, eu estou aqui fazendo esse atendimento do cliente, mas eu podia estar com o vendedor fazendo isso. Ah, eu estou aqui fazendo a limpeza do meu escritório, mas eu podia estar com uma diarista fazendo isso. Tudo aquilo que é delegável. Ah, Camila, mas eu não tenho condições de pagar alguém para fazer isso. Ok, mas ela é delegável, não é? Eu quero que você estabeleça se ela é uma atividade delegável. E por fim, você vai categorizar se é uma atividade desnecessária. Ela é desnecessária. O que é uma atividade desnecessária? É uma atividade que você não deveria estar fazendo de jeito nenhum. Não tem nem por que você está fazendo aquilo. É desnecessário. Por exemplo, poxa, eu saí correndo com o carro, passei no Pardal, me pegaram, tomei uma multa, deu um problema no Detran, vou ter que ir lá no Detran resolver esse negócio porque só eu que posso resolver. Totalmente desnecessário, nem precisava estar fazendo isso, por que é que eu estou fazendo isso? Entende? Eu me coloquei numa situação desnecessária. Ou outros exemplos que você fala assim, cara, não faz sentido eu estar fazendo isso aqui. Nenhum, não é nem delegável, não tem nada a ver com meus objetivos e metas, é totalmente desnecessário, tá? Então você vai categorizar nessas quatro categorias. Atividades urgentes, importantes, delegáveis e desnecessárias. De forma que, a partir de então, você consiga traçar um plano de ação sobre o que você vai fazer. Atividades urgentes têm que ser cada vez menores, você precisa organizar o seu tempo de forma que elas não se transformem tão urgentes e você deixe de fazer atividades importantes, porque tem um monte de atividade urgente e muitas dessas atividades, às vezes, são delegáveis. As atividades delegáveis, você vai se organizar e programar para passar a delegá-las, de forma que você tenha mais tempo para estar presente nas atividades importantes, porque são as atividades importantes que vão te levar para os seus objetivos. E as desnecessárias você vai eliminar da sua vida. Você não precisa disso, você não deve estar fazendo isso, você está gastando seu tempo com besteira, tá? Isso é do ponto de vista pessoal e pode ser usado profissionalmente também.
Mas qual a grande sacada dentro de um foco empresarial? Dessas atividades, ao longo do seu dia, você tem as suas atividades funcionais, ou seja, as atividades relacionadas ao seu trabalho, à sua empresa. O que você vai categorizar essas atividades? Em atividades que são operacionais, ou seja, operacionalização é a frente de campo, a frente de batalha, é o chão de fábrica, é o atendimento do cliente, é você produzir de fato as coisas. Quais atividades são operacionais que você está realizando? Quais são as atividades táticas? Qual que é o nível tático? O nível tático é um nível de coordenação da operação. Você está ali entre o estratégico e o operacional. Então são gerentes, você está gerenciando dentro da operação, você coordena atividades, você ainda está, de certa forma, na operação, mas um nível um pouco acima. E quais das suas atividades são estratégicas? Quais são as atividades estratégicas? Você está pensando em novas estratégias de marketing para o seu negócio, eu estou falando de marketing estratégico, não estou falando de você ir lá ficar mexendo no tráfego, não estou falando para você ir lá ficar produzindo artes para as campanhas, não é isso. É marketing estratégico, é pensar assim, de que forma eu posso atender melhor o meu cliente, de que forma, quais novos mercados eu posso atingir, como eu posso expandir o meu negócio, de que forma a minha precificação pode ficar mais inteligente. É você pensar de forma estratégica o seu negócio. Que parcerias estratégicas eu posso fazer? Como que eu posso expandir o meu negócio? Aumento essa unidade, faço expansão por filial ou por franquia? Entende? Então, quanto dessas atividades são estratégicas? Por quê? Porque quem faz gestão estratégica de negócios, o CEO, ele deve estar na ação estratégica. Ele vai abandonar a operação do negócio dele? De forma alguma. Ele vai passear, ele vai medir, né, o desempenho, a performance da sua equipe, ele vai estar presente com o time, porque a presença dele também é importante, é bacana, é legal, mas ele não vai operacionalizar. É diferente. Tá joia? Pessoal, Semana do Foco, concluímos hoje. Eu agradeço a audiência, essa live fica gravada, tá? Também vou disponibilizar ela no YouTube. E eu aguardo vocês na segunda-feira, às 13h05. Muito obrigada, bom dia para vocês.